Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer e alegria, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2024. Neste trimestre, estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 7, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. Estamos exatamente no meio do nosso trimestre. Já estudamos 6 lições e faltam 6 lições para nós estudarmos. Hoje estudaremos a 7ª lição. Já estudamos as promessas de Deus na primeira lição. Estudamos as promessas de Deus para Israel na segunda lição. Estudamos as promessas de Deus para a igreja na terceira lição. Estudamos promessa e obediência na quarta lição. Estudamos a promessa da salvação na quinta lição. Estudamos na sexta lição a promessa de cura divina e hoje falaremos sobre a promessa de um coração novo. Eu quero pedir a você que está conosco neste momento que deixe aí o seu like e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, aqueles alunos que você conhece, que gostam de estar presente na escola dominical com argumentações, participações ativas. E para aquele que porventura desapareceu da EBD durante o ano de 2024, diga para ele: olha, temos uma lição muito importante no próximo domingo, a promessa de um coração novo, e eu vou te mandar uma aula do pastor Daniel, e assim transmita esta aula para aquele que está fora, distante das classes escolares da Escola Bíblica Dominical. Dito isso, nós queremos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, trazer a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e transmitir a tua palavra com veracidade e fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, o versículo 26, que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Repetindo, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Prosseguindo, vamos à nossa verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Repetindo, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 25 a 29, e Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Portanto, Romanos, capítulo 2, versículo 25 a 29, e Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34, são os versículos que leremos agora. Destaco para você que leremos o primeiro texto em 2 versões. Leremos na versão que está na revista e trouxemos para você na nova tradução da linguagem de hoje, para que o texto fique mais claro para você, caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Vamos, pois, à leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão?
E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Na nova tradução, linguagem de hoje, diz assim, Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Outro texto, Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34 diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Vamos então agora aos objetivos da lição. Primeiro, conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. Segundo, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E por último, elencar as promessas para o coração novo. Portanto, nossos objetivos são estes: conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo e, por último, elencar as promessas para o coração novo. Amém. Prosseguindo, vamos à introdução da nossa lição. Nesta hora, sempre lembra você que tenha à sua mão uma canetinha, a revista da EBD e, se possível, um exemplar da Palavra de Deus bem próximo de você, para que você possa ler e acompanhar os versículos que estão na lição. Pause o vídeo, leia o versículo, faça aquela preparação bem elaborada para que você possa, no momento da exposição, ter domínio do assunto e assim expor para os seus alunos, caro professor, uma lição com pontos já destacados para debate, para discussão em classe. Isso faz da aula uma aula dinâmica e não uma aula monótona, quando o professor fica lendo a revista o tempo todo. Aqui nós lemos todo o material porque queremos expor a lição e fazer algumas argumentações adicionais, às vezes fazer uma pequena correção quando encontramos algum equívoco, alguma coisa que precisa ser corrigida. Então nós aqui olhamos toda a lição
Eu sei que este método pode ser cansativo para alguns, mas é a forma que nós escolhemos para expor, e eu tenho ouvido o testemunho de muitos irmãos que têm aproveitado bem a nossa aula exatamente por isso, porque não deixamos de falar de nenhum tópico da lição, e assim nós percorremos a lição, e eu creio que isso dá ao professor um subsídio muito bom para que ele possa desenvolver a sua aula em classe. Vamos então à nossa introdução. Diz assim a nossa introdução: o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. Isso me faz lembrar de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Não está na nossa revista, mas você pode aí, caro professor, já usar a sua canetinha e escrever Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. Vamos então ao primeiro tópico da lição: o coração na perspectiva bíblica. Primeiro subtópico do primeiro tópico diz: o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, que são a alma e o espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade. O homem é corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo o que faz parte da nossa alma e espírito. Então, o coração na Bíblia raramente mesmo se refere ao coração físico, a este órgão que temos dentro de nós. Coração na Bíblia se refere ao homem interior, à alma e ao espírito. Continuando, a circuncisão do coração é o segundo subtópico do primeiro tópico. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos, capítulo 2, versículo 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Eu trago para você o que significa esta palavra. Circuncisão é a retirada do prepúcio, a pele que cobre a glande do órgão genital masculino. Assim, todos os judeus deveriam ser circuncidados. Isso fazia uma diferença deles para os demais povos na carne. Isso é importante destacar nesse início de aula. A diferença entre judeus e gentios estava na sua carne. Veja como é importante entender o que é esta palavra para entender o que Paulo está dizendo. Diz assim a nossa revista: contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Circuncisão, nesse sentido simbólico, significa separação. Circuncisão estava ligado também à higiene. Higiene fala de purificação. Ora, se quisermos ser purificados, se quisermos ser separados para Deus, não precisamos de marca em nossa carne, mas precisamos de uma obra no nosso interior. Olha o que diz a nossa revista: contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa.
Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Amém. Prosseguindo, terceiro subtópico do primeiro tópico, um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31 a 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez de letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo. A lei que opera em nós é a lei do Espírito de vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Prosseguindo, portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. E aí temos o texto que lemos na introdução, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vamos à sinopse da primeira parte da lição? O coração se refere ao homem interior para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Repetindo, o coração se refere ao homem interior para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Vamos então ao segundo tópico, o coração de quem está em Deus. Segundo tópico da lição, o coração de quem está em Deus. Primeiro subtópico do segundo tópico, um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração, que foi estudado na lição que fala sobre a promessa de salvação. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Ora, meus amados irmãos, quando somos regenerados, quando temos uma nova vida em Cristo, o que temos? Temos agora o Espírito Santo habitando em nós, transformando o nosso interior e fazendo com que sejamos agora pessoas inclinados a Deus, prontos a adorá-lo, prontos a servi-lo, prontos a obedecer os seus mandamentos. Segundo subtópico do segundo tópico, um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele que tem o seu coração transformado, ele entende a voz do Senhor. Aquele que tem o coração transformado, ele entende os desígnios de Deus e não se perturba
com o que está ao redor, porque a convicção que ele tem, a fé que ele tem no Senhor, lhe dá tranquilidade suficiente para esperar o cumprimento das promessas de Deus. E enquanto isto, permanecer fazendo a vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Terceiro subtópico do segundo tópico, Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias capítulo 20, versículo 12. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. E eu me lembro agora de um texto que está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quando Samuel foi na casa de Jessé para, dentre os filhos de Jessé, ungir um rei para Israel. No versículo de número 7 diz assim a palavra do Senhor: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Samuel foi advertido porque passaram os moços e ele estava sendo levado pela beleza física daqueles rapazes, mas Deus havia escolhido um jovem ruivo que nem estava presente na casa, naquele momento que Samuel chegou na casa de Jessé. Davi não estava. Então Samuel recebe aqui uma grande advertência que serve para nós nos nossos dias também. Deus vê o coração. Deus conhece o interior. Isso me faz lembrar nas cartas que o Senhor Jesus ordenou que João escrevesse às 7 igrejas da Ásia. Em cada uma daquelas cartas, o Senhor está dizendo: Eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras. 7 vezes temos eu sei as tuas obras. E o Senhor, quando fala eu sei as tuas obras, Ele está dizendo que não conhece apenas o resultado, mas Ele conhece também a motivação. Ou seja, precisamos atentar para quais são as nossas motivações no reino de Deus. Se as nossas motivações não forem leais, se as nossas motivações não forem sagradas, se as nossas motivações não forem de acordo com a vontade de Deus, corremos o risco de sermos reprovados diante de Deus. Então, Deus olha para o coração. Continuando, contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior, e por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Fique tranquilo, você que serve a Deus fielmente, o Senhor sabe da tua fidelidade, o Senhor conhece a tua vocação e dedicação. Deus vê o coração. É por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós temos uma lição muito importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, parte mais interior do homem, espírito, e alma, parte interior do homem também, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Deus quer nos santificar em tudo, em tudo. E esta obra começa no interior, depois ela vem para o exterior, e aí transforma também o corpo. Hoje as pessoas acham que podem fazer com o corpo o que bem entender, mas não é bem isso que a palavra diz. Todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados
irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Cuide bem do seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Não o profane com coisas que desagradam a Deus, porque as consequências virão para aquele que desobedece ao Senhor. E Deus, ele vê o teu coração, porque de lá procedem as saídas da vida. Vamos então à sinopse da segunda parte da lição. Diz assim: o coração novo é inclinado para Deus, consciente da sua vontade, e sabe que Deus conhece todas as coisas. Repetindo, o coração novo é inclinado para Deus, consciente da sua vontade, e sabe que Deus conhece todas as coisas. Vamos para a última parte da lição, promessas para o coração, terceiro e último tópico da sétima lição deste quarto trimestre. Diz assim, primeiro subtópico do terceiro tópico: um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Veja que interessante, estamos falando aqui de um coração feliz, uma vida triunfante, uma vida alegre. Quem tem um novo coração vive feliz. A felicidade do cristão não está nas coisas materiais, como diz o nosso comentarista, mas nas promessas de Deus para a sua vida, tanto aqui nesta vida, quanto nos céus que nos aguardam. Então temos esperança, temos alegria, vivemos uma vida feliz. Por isso você deve sorrir, meu amado irmão, sempre. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, estando ele na prisão, ele disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Eu vou aproveitar que estou com a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses e vou ler o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que diz: regozijai-vos sempre. Versículo de número 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então vivamos uma vida feliz, porque agora nós temos um novo coração. Segundo subtópico do terceiro tópico, um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O amor é a principal virtude, meus amados irmãos, da cristandade. Nós não podemos viver uma vida de fé sem o amor. Nós não podemos nos esquecer do amor. Isso estava acontecendo na igreja aos Coríntios e Paulo os advertiu, deixou um capítulo inteiro sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Portanto, o amor, como diz o nosso comentarista, é a essência do cristianismo. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o amor de Deus está derramado em nosso coração, meu amado irmão e irmã, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Continuando, essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo. E por isso o coração transformado. Por isso o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu: e sobre tudo isto revesti-vos de amor,
que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Veja que a paz de Deus, ela inunda, ela domina o coração daquele que tem o Espírito Santo, daquele que realmente vive uma vida espiritual. Prosseguindo, temos então o último subtópico do último tópico da lição, o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E eu trouxe para você o que significa a palavra penhor. Penhor significa empenho ou entrega de coisa móvel ou imóvel como garantia de obrigação assumida. Ou seja, nós temos o penhor, nós temos a garantia de que Deus irá cumprir as suas promessas para conosco. Continuando, aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia da vitória para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua Igreja. Amém. Temos essa convicção, temos essa certeza. Por isso é importante manter a nossa vida espiritual alinhada com a vontade de Deus e alinhada com a presença do Espírito Santo em nossa vida, porque Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia que Deus vai cumprir as suas promessas feitas à sua igreja. E fazendo parte dela, nós também alcançaremos tais promessas. Sinopse da última parte da lição: Deus tem promessas de um coração novo, feliz, cheio do amor de Deus que é derramado pelo Espírito. Repetindo, Deus tem promessas de um coração novo, feliz, cheio do amor que é derramado pelo Espírito. Chegamos então à nossa conclusão. Nesta lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um segundo suas ações. Amém. Portanto, a promessa do novo coração se cumpre na nova aliança em Cristo Jesus. E agora vivemos em novidade de vida. Vivemos uma vida dominada, guiada, orientada pelo Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações, que nos inundou do amor de Deus. E vivemos então uma nova vida com um novo coração, esperando um novo lugar para em breve habitarmos nos céus. Amém? Convido você para a próxima aula, a 8ª lição do 4º trimestre de 2024, na qual estudaremos sobre a promessa de paz. Conto com a sua presença aqui na próxima semana, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui nos despedimos, pedindo a você que continue orando por nós, para que Deus possa nos dar da sua graça para continuarmos esse importante trabalho e sempre trazermos para você estas lições de forma sintética, de forma explicativa, para que você possa, meu caro professor e aluno, tomar conhecimento daquilo que será estudado em classe e chegue lá na aula com vontade de participar.
perguntando, articulando, ajudando o professor a ler os versículos, e assim a aula se torna dinâmica, agradável, tanto para você, caro professor, quanto para você, caro aluno. E não se esqueça de convidar alguém para participar da escola dominical. Vamos resgatar alunos, porque muito em breve começaremos o ano de 2025 e precisamos começar a todo vapor na escola bíblica dominical. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.